Oração da noite. Amado, se os seus dias têm sido difíceis, Deus tem uma resposta para você. Antes de dormir, escute esta palavra poderosa de Deus. Em Salmo 138, versículo 3, declara: No dia em que eu clamei, me escutaste. Alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Olha que palavra poderosa, meu amado. No dia em que o salmista clamou, Deus respondeu. E nesta noite, enquanto você ora, o Senhor também está ouvindo o seu clamor. Deus tem uma resposta para aquilo que você tem colocado em oração. Jesus tem uma saída para aquilo que parece fechado. O Espírito Santo de Deus tem consolo para aquilo que ficou apertado dentro do seu coração. Amado, a resposta de Deus não chega vazia. Ela chega com força para a alma. Ela chega com paz para o coração. Ela chega com a presença de Jesus sustentando você por dentro. Porque quando os dias ficam difíceis, Jesus não deixa você cair. Quando a noite pesa, Jesus segura você pela mão. Quando o coração se sente fraco, o Espírito Santo de Deus vem como Consolador, trazendo paz, renovo e força para continuar. Receba essa palavra viva de Deus agora, meu amado. Deus está fortalecendo a sua alma nesta noite. E se você está clamando por uma resposta, convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, porque depois desta oração poderosa, nós vamos entrar profundamente no Salmo 138, versículo por versículo. E Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Deus tem uma palavra forte, transformadora, revelada por Deus, para edificar ainda mais sua fé e te renovar para vencer os dias difíceis. Antes de orarmos, acredito que você precisa de uma resposta de Deus. Declare aqui nos comentários: Deus tem uma resposta para mim nesta noite. Eu recebo em nome de Jesus. Escreva como uma declaração de fé, crendo que o Senhor ouviu o seu clamor, crendo que Jesus está trabalhando na sua vida e que o Espírito Santo está entrando com paz, direção e consolo dentro da sua casa. Agora entregue ao Senhor os seus dias difíceis. Entregue aquilo que pesou no seu coração. Entregue a preocupação, a luta, a resposta que você espera e tudo aquilo que só Deus conhece. Agora respire fundo. Coloque a mão sobre o seu coração, entregue a sua noite ao Senhor e receba esta palavra. Deus tem uma resposta para você, e você vai contemplar esse milagre na sua vida. Jesus está cuidando de você. O Espírito Santo está fortalecendo a sua alma. Vamos orar. Pai amado, nesta oração da noite, eu entro na tua presença em nome de Jesus, colocando diante do Senhor todos os dias difíceis que tentaram enfraquecer a minha alma. Senhor, a tua palavra diz no Salmo 138 que no dia em que o teu servo clamou, o Senhor escutou e fortaleceu a alma dele. E nesta noite eu creio que o Senhor também escuta o meu clamor. Eu creio que Deus tem uma resposta para mim. Eu creio que Jesus está comigo. Eu creio que o Espírito Santo está me fortalecendo por dentro agora. Meu Deus, visita cada pessoa que está ouvindo esta oração da noite. Entra com resposta na casa dela. Entra com resposta na família dela. Entra com resposta na vida financeira, na saúde, no coração, na mente, nos planos, nas decisões e nas portas que parecem fechadas. Porque os dias difíceis não são maiores que o Senhor. Os dias difíceis não vencem a presença de Jesus. Os dias difíceis não conseguem apagar a voz do Espírito Santo dentro de uma alma que clama por Deus. Senhor Jesus, toca agora esse coração cansado. Toca essa pessoa que chegou nesta oração da noite precisando de uma resposta de Deus. Toca essa pessoa
que não sabe mais o que fazer, mas ainda sabe orar. Toca essa pessoa que está procurando direção, paz, livramento, renovo e força para continuar. Jesus, entra onde existe peso. Jesus, entra onde existe medo. Jesus, entra onde existe confusão. Jesus, entra onde existe silêncio, dor, preocupação e espera. E que o Espírito Santo de Deus venha agora como consolador. Espírito Santo, fortalece a alma. Espírito Santo, acalma os pensamentos. Espírito Santo, traz paz para esta noite. Espírito Santo, confirma no coração desta pessoa que Deus tem uma resposta, que Deus está trabalhando, que Deus está ouvindo e que Deus não perdeu o controle. Amado, enquanto você ouve esta oração, receba pela fé. Deus tem uma resposta para os seus dias difíceis. Jesus está sustentando você nesta noite. O Espírito Santo está fortalecendo a sua alma agora. E tudo aquilo que parecia pesado demais começa a ser entregue nas mãos do Senhor. A preocupação perde força. O medo perde espaço. A angústia não governa esta noite. Porque onde Deus entra, a alma recebe força. Onde Jesus toca, o coração encontra descanso. Onde o Espírito Santo age, existe paz, direção e renovo. Pai, em nome de Jesus, eu peço. Responde essa oração. Responde esse clamor. Responde essa família. Responde essa causa. Responde essa porta. Responde essa pessoa que entrou nesta oração da noite porque precisa ouvir do céu. Que esta noite não termine com a alma abatida. Que esta noite termine com fé. Que esta noite termine com paz. Que esta noite termine com a certeza de que Deus tem uma resposta. Porque o Salmo 138 declara que no dia do clamor, o Senhor escutou e fortaleceu a alma. Então fortalece agora, meu Deus. Fortalece por dentro. Fortalece onde ninguém vê. Fortalece onde as palavras humanas não alcançam. Fortalece essa pessoa com a presença de Jesus e com o poder do Espírito Santo. E se você crê que Deus tem uma resposta para os seus dias difíceis, declare mais uma vez no seu coração e nos comentários: Deus tem uma resposta para mim nesta noite. Amém. Eu creio em nome de Jesus. Pai amado, nesta oração da noite, eu entrego nas tuas mãos todos os dias difíceis que pesaram sobre esta vida. O Senhor conhece cada detalhe. O Senhor conhece cada luta. O Senhor conhece cada lágrima. O Senhor conhece cada pedido feito em silêncio. E nesta noite, em nome de Jesus, eu creio que Deus tem uma resposta para cada coração que clama. Meu Deus, que o Salmo 138 entre agora como palavra viva dentro desta casa, dentro desta família, dentro desta mente e dentro desta alma. A tua palavra diz: no dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Então, fortalece agora, Senhor. Fortalece essa alma cansada. Fortalece esse coração preocupado. Fortalece essa pessoa que chegou nesta oração da noite precisando de uma resposta de Deus. Jesus, entra com providência. Jesus, entra com paz. Jesus, entra com direção. Jesus, entra com cura. Jesus, entra com livramento. Jesus, entra com resposta nos dias difíceis. Porque quando Jesus entra, a confusão sai. Quando Jesus entra, o medo perde força. Quando Jesus entra, a alma volta a respirar. Quando Jesus entra, aquilo que parecia sem saída começa a receber direção do céu. Espírito Santo de Deus, visita agora cada pessoa que está ouvindo esta oração. Passa com tua presença dentro desta casa. Toca no quarto. Toca na sala. Toca na família. Toca no coração.
Toca na mente. Toca na causa que essa pessoa colocou diante de Deus. Espírito Santo, fortalece a alma, como diz o Salmo 138. Espírito Santo, traz paz para esta noite. Espírito Santo, revela que Deus tem uma resposta. Espírito Santo, confirma no coração desta pessoa que Jesus está sustentando tudo. Meu Deus, existem dias difíceis que cansam por dentro. Existem dias difíceis que mexem com a fé. Existem dias difíceis que fazem a pessoa perguntar: Senhor, o que eu faço agora? Mas nesta oração da noite, a resposta vem da Tua palavra. No dia do clamor, o Senhor escuta. No dia do clamor, o Senhor fortalece. No dia do clamor, o Senhor levanta a alma. Por isso, Pai, eu peço agora, levanta essa alma, levanta essa fé, levanta essa esperança, essa casa, essa família, levanta essa vida em nome de Jesus. Que toda opressão perca força agora. Que toda preocupação seja entregue nas Tuas mãos. Que toda ansiedade seja vencida pela paz de Jesus. Que toda confusão seja vencida pela direção do Espírito Santo. Que todo o peso dos dias difíceis seja colocado diante do Senhor. Porque Deus tem uma resposta. Deus tem uma resposta para esta noite. Deus tem uma resposta para esse clamor. Deus tem uma resposta para essa família. Deus tem uma resposta para essa causa. Deus tem uma resposta para aquilo que ninguém sabe, mas o Senhor conhece. E eu declaro, em nome de Jesus, esta noite não termina debaixo do medo. Esta noite não termina debaixo da angústia. Esta noite não termina debaixo da derrota. Esta noite termina debaixo da presença de Deus, debaixo do cuidado de Jesus e debaixo da consolação do Espírito Santo. Amado, receba essa palavra. Deus está fortalecendo a sua alma nesta oração da noite. Jesus está cuidando dos seus dias difíceis. O Espírito Santo está trazendo paz onde havia aperto, luz onde havia dúvida e força onde havia cansaço. Pai, responde com paz. Responde com direção. Responde com livramento. Responde com porta aberta. Responde com cura. Responde com restauração. Responde com renovo. Responde com a Tua presença. Porque a melhor resposta de Deus não é apenas mudar o lado de fora. A melhor resposta de Deus começa fortalecendo a alma por dentro. E quando a alma é fortalecida, a pessoa consegue descansar, consegue crer, consegue esperar, consegue atravessar os dias difíceis sem perder a fé. Senhor Jesus, segura essa pessoa pela mão nesta noite. Guarda o sono dela. Guarda os pensamentos dela. Guarda a família dela. Guarda o coração dela. Que nenhuma voz de medo fale mais alto que a Tua palavra. Que nenhuma preocupação tome o lugar da fé. Que nenhum problema pareça maior que o Deus que responde oração. Espírito Santo, sopra a vida agora. Sopra paz agora. Sopra consolo agora. Sopra força agora. Sopra resposta agora, em nome de Jesus. E que essa pessoa consiga dizer antes de dormir: Deus tem uma resposta para mim. Jesus está comigo nos dias difíceis. O Espírito Santo fortalece a minha alma nesta noite. Pai, eu entrego esta noite nas Tuas mãos. Entrego cada pedido de oração. Entrego cada comentário. Entrego cada família representada aqui. Entrego cada causa impossível. Entrego cada porta fechada. Entrego cada preocupação escondida. Entrego cada decisão difícil. Entrego cada dor que só o Senhor conhece. E pela fé eu declaro: o Senhor está trabalhando. O Senhor está ouvindo. O Senhor está fortalecendo.
O Senhor está respondendo. O Senhor está cuidando. Porque o Salmo 138 continua vivo. A tua palavra continua poderosa. Jesus continua salvando, sustentando e levantando. O Espírito Santo continua consolando, guiando e fortalecendo a alma de quem clama. Agora, amado, descanse o seu coração em Deus. Descanse a sua noite em Jesus. Descanse a sua alma na presença do Espírito Santo. Os dias difíceis não acabaram com a sua fé. Os dias difíceis não apagaram a promessa. Os dias difíceis não tiraram Deus do controle. Nesta noite, Deus tem uma resposta para você. Nesta noite, Jesus sustenta você. Nesta noite, o Espírito Santo fortalece a sua alma. E nós cremos, declaramos e recebemos essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, meu amado, permaneça mais alguns minutos com o coração diante de Deus, porque nós vamos meditar profundamente no Salmo 138 e deixar essa palavra entrar ainda mais fundo na alma, porque Deus já chegou com uma resposta para os seus dias difíceis. O Salmo 138, versículo 1, começa com gratidão. Eu te louvarei de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Que palavra linda, meus amados! Começar com gratidão. Davi diz que louvará ao Senhor de todo o coração. Isso nos ensina que, mesmo nos dias difíceis, a alma que confia em Deus não entrega apenas lágrimas ao Senhor. Ela também entrega louvor. Porque quem louva em meio à luta está declarando que a dor não tomou o lugar da fé. Nesta noite, louve a Deus mesmo antes da resposta aparecer. Louve porque Jesus está sustentando você. Louve porque o Espírito Santo está fortalecendo a sua alma. Louve porque Deus tem uma resposta para aquilo que você colocou nas mãos dele. O Salmo 138, versículo 2, fala sobre adoração e fidelidade. Inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Davi reconhece o amor e a verdade do Senhor. Isso quer dizer que Deus não responde de qualquer maneira. Deus responde com amor. Deus responde com verdade. Deus responde com direção. E nos dias difíceis, amado, é isso que você precisa. Não apenas uma saída rápida, mas uma resposta de Deus, uma resposta firmada na palavra, uma resposta que traz paz para o coração e força para continuar. O Salmo 138, versículo 3, é a chave desta oração da noite. No dia em que eu clamei, me escutaste. Alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Olha que palavra poderosa. No dia do clamor, Deus escutou. No dia difícil, Deus fortaleceu. No dia em que a alma precisava de resposta, o Senhor entrou com força. E é isso que Deus está fazendo nesta noite. Ele está fortalecendo a sua alma. Jesus está segurando você por dentro. O Espírito Santo está trazendo paz, consolo e renovo para você não terminar esta noite vencido pelos dias difíceis. O Salmo 138, versículo 4, mostra que até os reis da terra louvarão ao Senhor quando ouvirem as palavras da boca de Deus. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. Isso revela que a palavra do Senhor é maior que qualquer autoridade, maior que qualquer problema, maior que qualquer diagnóstico, maior que qualquer porta fechada, maior que qualquer preocupação. Quando Deus fala, a alma se levanta. Quando Jesus entra, o impossível começa a obedecer. Quando o Espírito Santo se move, aquilo que estava pesado começa a receber vida.
O Salmo 138, versículo 5, diz que cantarão os caminhos do Senhor, porque grande é a glória do Senhor. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Amado, os caminhos de Deus são maiores que os caminhos humanos. Muitas vezes, a pessoa olha para os dias difíceis e enxerga apenas o problema, mas Deus enxerga o caminho. Deus enxerga a resposta. Deus enxerga a porta. Deus enxerga o livramento. Por isso, nesta noite, entregue o seu caminho ao Senhor. Jesus sabe conduzir você. O Espírito Santo sabe guiar você. Deus tem uma resposta para os seus dias difíceis. O Salmo 138, versículo 6, declara que o Senhor é excelso, mas atenta para o humilde. Isso é muito forte. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Deus é grande, Deus é santo, Deus é poderoso, mas ele se inclina para ouvir o coração humilde. O Senhor vê aquele que ora com sinceridade. O Senhor vê aquele que dobra o coração diante dele. O Senhor vê aquele que reconhece: meu Deus, eu preciso da tua resposta. E quando o coração se rende, Jesus entra com graça. O Espírito Santo entra com consolo. Deus entra com força para levantar a alma. O Salmo 138, versículo 7, diz que mesmo andando no meio da angústia, o Senhor vivificará a vida do seu servo. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Receba essa palavra poderosa nesta noite de oração. Os dias difíceis não vão paralisar a sua fé. A angústia não vai vencer a presença de Deus. O medo não vai tomar o lugar da palavra. O Senhor vai vivificar você. Jesus vai renovar você. O Espírito Santo vai soprar vida dentro da sua alma. Aquilo que parecia seco vai receber vida. Aquilo que parecia fraco vai receber força. Aquilo que parecia perdido vai receber direção do céu. E o Salmo 138, versículo 8, fecha com uma promessa poderosa. O Senhor aperfeiçoará aquilo que diz respeito à sua vida. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amado, Deus não começou uma obra em você para abandonar no meio do caminho. Deus está cuidando do que diz respeito à sua casa, à sua família, à sua mente, à sua saúde, ao seu futuro, às suas decisões e aos seus dias difíceis. Jesus está trabalhando onde você não consegue ver. O Espírito Santo está fortalecendo aquilo que ninguém percebe. E a resposta de Deus está no tempo certo, do jeito certo, para cumprir a vontade do Senhor na sua vida. Por isso, antes de dormir, receba esta palavra no seu coração. Deus tem uma resposta para você. Deus tem uma resposta para os seus dias difíceis. Jesus tem uma saída para aquilo que pesa no seu coração. O Espírito Santo tem força para renovar a sua alma nesta noite. Agora descanse. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Acalme o coração na presença de Jesus. Receba a paz do Espírito Santo. E declare mais uma vez com fé: Deus tem uma resposta para mim nesta noite. Recebo essa promessa de Deus para minha vida. Que o Senhor guarde a sua casa. Que Jesus sustente o seu coração. Que o Espírito Santo fortaleça a sua alma. Que os seus dias difíceis sejam colocados nas mãos de Deus. E que esta noite termine com paz, fé, direção e descanso. Em nome de Jesus. Amém. E acredito que esta oração falou ao seu coração. Deixe o seu like para fortalecer esta mensagem de fé. Escreva nos comentários:
Deus tem uma resposta para mim nesta noite. Inscreva-se no canal e volte todas as noites, porque aqui nós oramos juntos, buscamos a presença de Deus e descansamos na palavra viva do Senhor. E antes de sair, eu quero te convidar a continuar em oração. Clique agora no vídeo que está aparecendo na tela, porque essa próxima oração também vai fortalecer a sua fé, renovar a sua alma e te ajudar a dormir debaixo da presença de Deus. Deus tem uma outra palavra viva que vai transformar sua vida. Que Jesus guarde o seu descanso. Que o Espírito Santo permaneça com você. E que Deus fale profundamente ao seu coração. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.